Fala galera, Dizascope, estou aqui novamente para a série sobre dons espirituais com o pastor Luciano Subirá. Uma honra, pastor, obrigado por disponibilizar esse tempo aqui. E nesse último vídeo, é nosso terceiro e último vídeo, até te encorajo a assistir os outros dois, a gente queria falar sobre a lista dos dons espirituais que está em 1 Coríntios e tentar de forma resumida falar de cada um deles, explicar um pouquinho cada um deles. O desafio é o que às vezes a gente precisa de horas colocar em minutos. Mas vamos começar por 1 Coríntios 12, eu quero ler o texto. No versículo 1, Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No versículo 7, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Antes de mexer na lista, Douglas, eu quero começar pelo versículo 1, quando Paulo diz: a respeito dos dons, não quero, irmãos, sejais ignorantes. A Bíblia não encoraja ignorância em relação a nada, né? Aliás, Oséias nos declara: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento é de suma importância. O apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Mas, quando Paulo fala de não ser ignorante, a tendência é a gente avaliar essa ignorância pela nossa própria. Como eu cresci numa igreja que não falava nada sobre os dons, a minha ignorância era absurda, era completa. Eu ignorava a existência dos dons. Então, no início, quase toda vez que eu lia isso, eu pensava no tipo de ignorância que eu tinha. Não sabia que os dons existiam, quanto era, para que servia, como funcionava, se tem nome, se não tem nome. Sim. Mas não é o caso dessa igreja de Corinto. Porque lá no capítulo 1, Paulo diz, né, que eles não tinham falta de nenhum dom. E a palavra traduzida dom lá é a mesma que dom, carisma. Então, eles tinham todos os dons operando. Então não é que eles não sabiam que... Exatamente, não ignorava a existência. Aliás, se você olhar principalmente o capítulo 14, ele está corrigindo eles sobre como usar corretamente os dons. Ele diz: se forem falar os profetas, profetizar, falem 2, no máximo 3, um de cada vez. Se é um que está sentado, né, for revelado algo, o primeiro está falando da vez para o outro. O que ele está instruindo é o uso correto. Ele diz: se vai falar em línguas, que haja quem interprete. Se não, fica calado na igreja, a congregação não precisa ouvir, fala consigo, com Deus. Então, toda a instrução é sobre como funcionar corretamente nos dons. Então, a ignorância deles não era sobre os dons. Eles tinham todos os dons de operação, mas estavam criando confusão por não entender a maneira de operar nos dons. Então, quando a Bíblia fala sobre não ignorar, eu acredito que a gente tem que entender, em primeiro lugar, a simplicidade do que nós já falamos no outro vídeo, né? Desmistificar, mas também entender cada dom e o seu propósito e a maneira de administrar. Eu creio que esses 9 dons que são mencionados aqui do versículo 8 ao 10, eu li uma vez uma afirmação de Kathryn Kuhlman, que eu respeito muito, mas ela dizia: não limite o Espírito Santo dizendo que são só 9 dons. Eu dizia: isso não se trata de limitar o Espírito Santo. Nesse particular eu discordo dela, porque é a palavra de Deus que nos apresenta 9 dons. Né? Não foi a gente que resolveu limitar e dizer você só tem esse, mas é a palavra apresentando isso. 9 é um número de frutificação. Quando você olha a característica do fruto do Espírito, ele também tem 9 gomos, vamos dizer assim, o fruto. Quando a gente olha para o candelabro, que no Velho Testamento é apresentado como uma figura do Espírito Santo, lá em Zacarias, o Senhor pergunta: o que é que vês? Né? O profeta responde: um candelabro de ouro puro. O Senhor diz: muito bem, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus relaciona com o candelabro o Espírito Santo. No Velho Testamento, as lâmpadas do candelabro não poderiam se apagar. No Novo, Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz: não apagueis o Espírito. O paralelo está todo ali. Você olha o candelabro, além da haste central, que tinham 4 amêndoas, saíam 3 hastes de um lado, 3 hastes de outro. Em cada uma das 3 hastes, tinha que ter 3 amêndoas. Foi a instrução que Deus deu a Moisés. Ou seja,
3 braços com 3 amêndoas de um lado, 9 amêndoas. 3 braços com 3 amêndoas do outro, mais 9. Eu creio que o candelabro reflete uma visão de equilíbrio da vida no espírito, entre o fruto e os dons. Algumas igrejas que só falam do caráter e do fruto, mas não falam dos dons. Outros só falam dos dons, mas não falam do caráter. Nós precisamos do equilíbrio. Agora, mesmo entendendo que tem que ter um equilíbrio, nós precisamos entender a importância dos dois. Assim como nós temos 9 de um lado, temos 9 do outro. Esses 9 dons, assim como nos 3 braços do candelabro, para efeito de estudo, eles podem se subdividir em 3 grupos de 3 dons cada. Você não vai ter um versículo específico da Bíblia dizendo os 9 dons do Espírito se subdividem em 3 dons cada, em 3 grupos ou categorias de dons cada, mas a inferência ela é encontrada. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz, quando vos reunis, irmãos, um tem profecia, outro tem língua, ele diz um tem revelação, ele fala um tem salmo, outro tem doutrina. Quando ele fala um tem revelação, ele não está falando de um 10º dom que não está na lista dos primeiros. Na verdade, revelação é o que a gente pode chamar de uma categoria onde vai incluir 3 desses dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito são dons de revelação. Eles têm essa característica. Entendi. Então, eles podem ser chamados de uma forma genérica da mesma forma, dom de revelação. Né? Quando a gente entende isso, talvez fique mais fácil explicar, porque dentro do agrupamento os dons funcionam de uma forma muito parecida. Então, normalmente os estudiosos falam dos dons de poder. Quase sempre que Paulo usa a expressão poder no Novo Testamento, ele está falando de sinais visíveis. O meu evangelho não chegou até vocês baseado em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. O poder é sempre algo visível, que é demonstrado. Né? Paulo diz, as credenciais do meu apostolado foram manifestadas por meio de sinais, prodígios, milagres. Né? Romanos 15, ele, nos versos 18 e 19, ele fala de novo a respeito disso. Então, a gente olha para essa menção dele de poder sempre com manifestações visíveis de milagres. Então tem 3 dons que têm essas características que nós também chamamos eles de dons de poder, que são o dom da fé, a operação de milagres e os dons de cura. E 3 dons, a gente se refere a eles como dons vocais ou da fala, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os 3 são manifestações verbais. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que os 9 dons se subdivide em 3 categorias de 3 dons cada. Então vamos começar da primeira categoria, não necessariamente por que haja uma ordem específica, mas os dons de revelação. Os dons de revelação, eles não são necessariamente uma manifestação verbal. Como profecia, a gente é inspirado a falar algo da parte de Deus a alguém. A revelação, Deus está nos comunicando algo a respeito da pessoa. Os dons de revelação, eles basicamente se manifestam de 2 formas. Ou pelo testemunho interior. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a maneira mais simples do Espírito Santo falar conosco. Começando o testemunho da conversão, da salvação e também se estendendo a outras coisas. Então, o testemunho interior pode ser uma dessas formas. Em Atos 27, antes de sair naquele navio que acaba naufragando, depois eles vão parar na ilha de Malta, Paulo diz assim para o centurião, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano. O navio para a carga e para as nossas... Esse vejo, ele não está dizendo necessariamente que teve uma visão. Eu antevejo. Eu percebo. Uma linguagem que o crente gosta de usar, estou sentindo que vai dar ruim. Né? Agora, ele tem um testemunho interior. Lá na frente, um anjo de Deus aparece para ele e fala do desfecho de tudo. Aí já é uma visão. Tanto o testemunho interior como a visão são as formas como esses dons se manifestam. Além de entender a maneira como eles manifestam, a gente tem que entender o propósito. Por exemplo, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento são muito parecidas. A diferença entre um e outro, eu chamaria a palavra de sabedoria de uma revelação seguida de conselho. Enquanto que a palavra de conhecimento é só uma revelação. Um exemplo de revelação seguida de conselho. Quando José é chamado para interpretar o sonho do faraó, e diz, o sonho que Deus te deu é profético, é o que ainda vai acontecer. Mas ele não só explica o significado do sonho, como ele dá um conselho. Já que você entende que vão ter 7 anos de provisão, seguidos 7 anos de fome, a sabedoria é você trabalhar com provisionamento agora, para encarar o tempo que vem depois. Então, a revelação do que o homem sonhou, do que significa, a gente encontra fácil. Mas esse conselho é o que distingue a palavra de sabedoria. Estou dizendo isso porque alguns às vezes confundem palavra de sabedoria com uma palavra sábia.
Eu posso dar um conselho sábio e isso não é necessariamente o dom da Dom da palavra de revelação. sabedoria. Entendi. Aliás, em várias vezes que os fariseus tentavam aquelas pegadinhas com Jesus, ele dava respostas muito sábias, mas não necessariamente é uma palavra de sabedoria, é uma resposta sábia. Todo crente pode ter sabedoria, consequentemente a resposta sábia. Tiago diz, tem algum de vós falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra palavra de sabedoria não é para todo crente. Esse dom, por exemplo, quando Eliseu encontra o rei de Israel e diz, olha, segundo Reis, lá capítulo 6, guarda de passar por tal e tal lugar, porque o rei da Síria colocou ciladas contra você. Como é que ele sabe que tem ciladas? Revelação. Agora, quando ele chama o rei e diz, a cilada está em tal lugar, evita, é o conselho. Revelação seguida de conselho é a melhor definição da palavra de sabedoria. Aliás, não só isso, eu vou dizer algo que talvez choque alguns. O mais preditivo de todos os dons é a palavra de sabedoria, não é profecia. Normalmente a gente pensa, falar do futuro é profecia. Por quê? No Velho Testamento quem falava do futuro eram os profetas. Então a gente pensa, está profetizando. Mas o que a gente precisa entender, os profetas no Velho Testamento eram chamados de videntes, porque eles tinham visões. Ou seja, eles não falavam só na inspiração verbal, eles também recebiam revelações. O ministério do profeta é algo maior do que o dom de profecia. E os profetas tinham visões, tinham os dons de revelação. A palavra de conhecimento, ela está mais atrelada ao passado e ao presente, na prática e nos exemplos bíblicos. E a palavra de sabedoria está mais atrelada ao futuro. Por quê? Deus não informa o que vai acontecer meramente por informar. Sem dar uma instrução, Ele faz isso com um propósito, e o propósito é muito específico, é trabalhar a instrução. Então, essa definição da palavra de sabedoria, seguida de conselho, é importante. A palavra de conhecimento é mera informação. Quando Pedro tem uma visão no telhado, na casa em que ele estava orando antes de ir para a casa de Cornélio, a Bíblia diz que ele refletia em qual seria o significado da visão. Deus fala de uma forma que a gente consegue entender. A palavra de conhecimento é uma informação que eu tenho que deduzir. Por exemplo, se Deus mostrou uma enfermidade no seu corpo, e eu parto do pressuposto que ele não queria só fazer fofoca, é porque eu devo orar. Se ele me mostrou pecado e não me deu uma palavra de juízo, então é para que eu ore por restauração. Então, a revelação, ela é simplesmente uma informação, e fica fácil eu deduzir o que Deus quer e trabalhar em cima dela, com a palavra de conhecimento. Já o discernimento de espíritos, ele funciona igual a palavra de sabedoria e conhecimento, no sentido de vir pelo testemunho interior ou por visão, mas ele é distinto, porque é uma capacidade de perceber o mundo ou a realidade dos espíritos. Às vezes a gente pensa que discernimento de espírito é só para perceber demônio, só para libertação. Ele entra lá também, sim, mas toda visão de anjo na Bíblia, toda visão de Jesus ressuscitado na Bíblia é o discernimento de espírito. Entendi. Porque é a capacidade de perceber a realidade do mundo espiritual que não seriam percebidas pelos sentidos. Né? Então, muitas vezes, quando Paulo fala que um anjo apareceu, foi o discernimento de espíritos. Entendi. Né? Isso pode acontecer. Quando era ainda criança, meu irmão mais velho, um dia a gente já estava tudo dormindo, ele levanta, porta do quarto dos meus pais estava trancada, minha mãe estava orando, e ele vai para a sala onde ele está ouvindo a voz do meu pai. Ele devia ter uns 9 anos de idade. Quando ele entra, ele levou o maior susto na vida dele. Meu pai está ajoelhado no chão da sala, debruçado no sofá orando, mas atrás do meu pai, a mais ou menos 1 metro de altura do chão, 1 metro atrás do meu pai, estava um anjo de Deus com as mãos estendidas. Ele saiu correndo, gritando, ele quase botou a porta do quarto de mamãe abaixo. Meu pai levanta, vê o que é, ele está desesperado. Meu pai, calma que foi, não tinha alguém atrás de você e tal. Meu pai diz, era ruim, ele diz, não, era bom. Não era ruim, mas por que você está assustado? Ele diz, é muito forte o que eu vi. Né? Meu pai dizia, calma, descreve. Foi, pai, o homem flutuava. Meu pai dizia como estava vestido. Pai, como que ele estava vestido? O homem não usava calça, o homem estava de vestido. A roupa dele era de luz, ele estava descalço. Mas até hoje você conversa com meu irmão, é vívido aquilo. Agora, eu acho que nós ficamos, eu e meus irmãos, uns 3 meses sem brigar em casa. Porque quando começar a se estranhar ou anjo, a gente pensa... Mas a verdade é que os anjos estão conosco o tempo todo. Sim. São espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. A gente só percebe a presença dos anjos quando o discernimento de espíritos entra em operação. Então, esses 3 dons juntos compõem aí o que nós podemos chamar dos dons de revelação, e a gente precisa distinguir um do outro, mas entender que a maneira de funcionar é muito parecida. Entendi. E aí você tem, então, um grupo que são os dons de poder. Os dons de poder, eu vou conseguir apresentar eles mais rápido agora. São 3. Dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. Quando a Bíblia fala dom da fé, não é a fé que todo crente tem. Porque, se por um lado todo crente tem fé, o dom da fé não vai ser distribuído a todos. Então eu chamo ele de uma fé especial.
Quando a gente olha para esses dons, os 3 têm a ver com milagres. Os dons de cura já está específico ao tipo de milagre, são os milagres de cura. Então, eu vou tirar de lado os dons de cura, que a gente já sabe qual o tipo de milagre, e dizer que todos os outros milagres não cura se subdividem entre esses 2 dons. O que é milagre não cura? Jesus transformou água em vinho. Era milagre? Era. Era cura? Não. Multiplicou pães e peixes. Era milagre? Era. Era cura? Não. Então, os milagres não cura, a gente põe nesses 2. A diferença básica entre o dom da fé, que eu chamo de uma fé especial, uma fé emprestada, é Deus te levando além do seu nível de fé, é que o dom de fé é passivo, ele recebe um milagre. Já a operação de milagres, ela é ativa, ela produz isso na vida de outros. Então, por exemplo, quando a gente olha Daniel na cova dos leões, quando a gente olha os 3 amigos ali, Sadraque, Mesaque e Abdinego, Hebreus 11:34 diz que foi pela fé que eles apagaram a força do fogo. Entendi. Foi fé. Agora, era fé pessoal? Eu particularmente creio que não. Por quê? Porque diz para o rei, o nosso Deus há de nos livrar das tuas mãos, ó rei. Fica sabendo, ele disse. Mas se não livrar... Mesmo que... quem está movendo em fé não vai dizer mesmo se não livrar. Ele está dizendo, pode acontecer que sim, pode ser que não. Agora, qual a diferença do dom da fé? Ele me leva a receber um milagre, mas o propósito não sou eu. Essa intervenção me põe numa vitrine. Isso promove o reino de Deus. Quando o rei vê que os 3 saíram sem queimar fio de cabelo, sem cheiro de fumaça, quem lucrou com isso? O reino de Deus. Ele diz que em toda a extensão do meu império, esse Deus seja temido. Quem falar contra o Deus de Sadraque, sua casa vai ser reduzida a um monturo. Então, o propósito do milagre que eles receberam não era apenas livrá-los, mas promover a Deus. Assim como depois o rei baixa um decreto dizendo que ao Deus de Daniel se deveria ser dirigido às súplicas. Então, a diferença é que o dom da fé não é para meu benefício. Entendi. É para beneficiar o reino. Deus me coloca na vitrine para conseguir algo com isso. Uau. Já a operação de milagres, a gente pode citar Moisés parando o Mar Vermelho, né? Josué parando o sol e lua, a gente pode falar de Jesus transformando água em vinho. É algo que se torna um sinal para os outros sem que isso nos envolva. Entendi. Eu acho que esse é o melhor e mais rápido resumo da minha vida sobre os dons de poder. E aí nós temos os dons vocais, que também são 3. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como numa das palavras anteriores aqui, dessa nossa série, a gente já distinguiu o que é línguas como linguagem de oração e o dom de variedade de línguas, eu não vou falar tanto. Quem não viu, até recomendo voltar nesse específico, que a gente fala sobre falar em línguas. Agora, algo interessante é que a profecia é uma fala por inspiração. Ela não é, embora Deus nos use para comunicar e falar algo, não é algo absoluto como a palavra escrita. Tanto que Paulo diz, falem os profetas 2 ou 3 e os outros julguem. Isso significa o quê? Os dons do Espírito são uma parceria entre Deus e o homem. Nós nem vamos ter só o Espírito Santo de um lado fazendo, nem só o homem do outro. O Espírito Santo nos inspira, a gente coopera. Por ser um elemento de envolver o humano com o divino, nós podemos ter a revelação certa e fazer uma aplicação errada. Então, minha primeira preocupação é dizer, nunca faça nada porque alguém te profetizou para fazer. Né? Tem gente que recebe uma palavra profética, não fecha no coração dele, mas tem medo de desobedecer a Deus. E ele se vê refém daquilo. Não faça isso. Né? A profecia não foi dada para dirigir a vida de ninguém. Romanos 8,14 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem nos guia é o Espírito, é a palavra. As profecias, elas vêm como uma confirmação de algo que a gente já sabe. Quando Deus começou a trabalhar comigo para eu me mudar para Curitiba, aonde eu andava nesse Brasil, os profetas que não sabem guardar segredos. Você sabe que Deus está te chamando para Curitiba? Sei. Sabe que Deus está te chamando para a capital? Sei. Sabe que você tem no máximo tanto tempo para ir lá? Sei. E aquilo vai fortalecendo a direção que você já tem. Entendi. Né? Mas se o camarada chegasse e diz, sabe que você tem que ir para o Japão? Não sei e não iria, porque alguém disse que faria. Com base só nessa palavra. Mas esse é o outro lado, só para que a gente cuide do equilíbrio. O propósito da profecia não é dirigir a vida de alguém. 1 Coríntios 14,3 diz que o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a gente precisa simplificar. A profecia não tem que ser a coisa mais espetacular, mais extraordinária, mas ela tem que fortalecer alguém. Né? Então, muitas vezes vai vir uma coisa simples. Nesse domingo, eu cheguei em casa depois dos nossos 3 cultos, cansado. Antes de dormir, me veio um impulso no meu coração. Liga para fulano. Liguei para um pastor amigo meu. A princípio, será que é de Deus? Será que é minha mente? Eu estou com saudade. Mas quando nós começamos a conversar, eu entendi que Deus queria que eu fortalecesse nele uma decisão que ele tem que tomar, uma transição a qual ele vai submeter. No dia seguinte, ele depois me diz, meu amigo, você não tem noção
do como Deus te usou para confirmar esse processo. E aí você começa a conhecer, puxa, Deus estava naquilo. Né? Naquele momento, eu podia simplesmente acrescentar algo, sem dizer, Deus está falando, Deus está mandando. E quando a gente simplifica isso, nós vamos ter muito resultado. O falar em línguas, que é diferente da oração do dia a dia, seguido de interpretação, no final das contas, ele tem o mesmo valor que a profecia. Paulo diz, o que profetiza é maior que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. Então, os dois juntos vão ter o mesmo efeito que a profecia. Exortar, edificar e consolar. A diferença é que a mesma pessoa que fala em línguas pode interpretar. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 13, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ou, quando ele diz, haja quem fale em línguas e haja também quem interprete, significa que pode acontecer por outro. E isso é muito, eu acho que quando acontece por duas pessoas, eu acho emocionante, porque são duas pessoas que têm que estar sensíveis ao mesmo espírito. Eu já tive muitas experiências de falar em línguas, eu mesmo interpretar, eu falar, outro interpretar, outro falar e interpretar. Não são tão frequentes para mim como profecia, mas principalmente quando eu tive experiência com outros cooperando junto, eu acho realmente empolgante esse nível de sintonia. Agora, qual é o propósito? Não é trazer direção, é trazer consolação, exortação, edificação, e o processo, ele não necessariamente tem que ser tão espetacular quanto o resultado, ele pode ser simples. Eu acho que se a gente conseguir fazer essa distinção, né, nós já temos algo muito importante. A profecia, ela vem na mesma linha que os outros dois vêm. A diferença é que aqui nós temos dois dons para produzir o mesmo resultado que esse. Eu acredito que o profético, em especial a profecia, merece a atenção que Paulo deu. Buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Agora, como a gente aprende movendo os dons? Alguém me perguntou outro dia, eu respondi, movendo. Paulo diz, todos podereis profetizar. 1 Coríntios 14, 31, um após o outro, para que todos aprendam. Né? Então, a gente precisa entender, ninguém fica bom a não ser praticando. E para que a gente pratique sem prejudicar os outros, tem que ser feito com leveza, tem que ser feito sem dar carteirada, tem que ser feito na simplicidade, olha, sinto algo, não tenho certeza se é de Deus, vamos checar. Se a gente tiver essa liberdade, vai ser fácil eu praticar, vai ser fácil eu descobrir se eu estou certo ou errado, vai ser fácil eu, pela própria prática, assimilar melhor como o dom funciona. Agora, o importante é fazer isso debaixo de supervisão. Quando ele diz os outros julguem, quem é mais maduro pode nos ajudar a crescer. Então, discipulado e mentoria também tem que acontecer na área dos dons. Uau. Cara, fui muito edificado por esse tempo aqui, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo também foram muito edificados. E eu sei que tem muito material seu disponível, né? Qual que é o caminho aí para o pessoal poder acessar? Bom, no nosso site orvalho.com, orvalho.com também, além do seu endereço, nosso site, e o nome do nosso Ministério de Ensino, é o nome de um aplicativo gratuito que a gente tem aí para todas as plataformas. Legal. Lá eles podem encontrar material tanto sobre o falar em línguas, como sobre os dons, no formato de áudio e de vídeo. Do falar em línguas talvez só tenha no formato de áudio. Há alguns vídeos na internet, no nosso canal. Eu tenho um canal pessoal, que é o youtube.com/Luciano Subirá, onde temos as mensagens mais curtas do Sub-12. Mas tem um canal com o nosso material de ensino, que são as mensagens e os ensinos mais longos, que é o orvalho.com, tudo por extenso. Orvalho.com. Vou deixar todos os links aqui para vocês. Ali a gente tem um seminário inteiro gravado sobre os dons do Espírito, né, para quem quiser ter acesso. Dentro de pouco tempo, nós estamos usando agora a plataforma de ensino à distância e fazendo cursos. Ainda esse ano, 2007, nós vamos disponibilizar o que nós vamos chamar talvez de uma escola do Espírito. Uau. Vamos falar sobre dons, fruto do Espírito, oração em língua, comunhão com o Espírito Santo. Né? Em breve a gente deve divulgar essa novidade, porque a gente quer esmiuçar isso, mas falar muito em aulas pequenas, em muitas aulas pequenas, que possa acrescentar quem tem interesse de cavar um pouquinho mais fundo. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui. Deus abençoe você e Amém. Deixa um comentário, curte, compartilha com todo mundo, tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.